Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus, este Consolador por excelência, possa estar sempre presente no coração de cada um de nós. O tema que nós sugerimos para as reflexões de hoje, e eu diria hoje depois de 2 anos, sem estarmos aqui de forma presencial, é um tema que diz respeito a todos nós. Jesus. Jesus com os seus ensinamentos. Jesus com a sua sabedoria. E nós, esses espíritos ainda imperfeitos, num processo de crescimento, num processo de transformação. Se nós estamos falando de Jesus, eu gostaria, inicialmente, antes de nós refletirmos nestes ensinamentos, fazermos aqui uma abordagem sobre este espírito. Nós, com as nossas imperfeições, com os nossos desafios, com os nossos sofrimentos, porque estamos em um planeta ainda de provas e expiações, nós às vezes fazemos de Jesus a nossa imagem e semelhança. E na realidade não é. Nós, com todos esses nossos atavismos ainda inferiores, indivíduos que temos a dificuldade de perdoar, indivíduos que temos a dificuldade de compreender, transferimos isso inconscientemente para Jesus. É por isso que nós dizemos e afirmamos aqui que fazemos de Jesus a nossa imagem e semelhança. Vou tirar que fique melhor. Portanto, nós precisamos, de alguma forma, compreender a dimensão deste espírito. Segundo o livro A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, lá no seu capítulo introdutório, capítulo número 1, Emmanuel vem nos afirmar que Cristos se reuniam e reuniram esses Cristos, da qual Jesus era um destes componentes, reuniram-se por 2 vezes apenas para tratar de assuntos referentes ao planeta Terra. Isso é uma informação que às vezes passa desapercebido por todos nós. Cristos se reuniram para tratar assuntos do planeta Terra por apenas 2 vezes. A primeira informação que nós destacamos é o plural. Cristos. Cristo é um título, o ungido. Jesus é o nosso Cristo. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. E quando Emmanuel nos traz essa afirmativa de que Cristos se reuniram, é porque há outros Cristos. Júpiter tem um Cristo, tem um governador espiritual
para Júpiter, assim como temos para o nosso sistema solar, assim como temos um Cristo responsável pelo Sol e tantas outras galáxias, nebulosas, planetas, estrelas, sóis. E segundo Emmanuel, a primeira desta reunião, ela se deu quando da formação do planeta Terra. E isso é fundamental para que nós tenhamos a compreensão da dimensão deste espírito. Segundo a ciência acadêmica, a Terra ela foi formada há aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos. A formação da Terra. Não estamos falando aqui do grande Big Bang, da formação do universo, que segundo a ciência acadêmica, data-se de aproximadamente 13,3 ou 0,4 bilhões de anos. Estamos falando da formação do planeta Terra. Há quanto tempo? 4 bilhões e 500 milhões de anos. Jesus já era o governador espiritual para o planeta Terra, ainda em formação. Ou seja, houve um desprendimento da nebulosa solar, essa massa que hoje nós aqui estamos, porém ainda incandescente. Com a superfície altamente incandescente. E houve um trabalho de paciência deste espírito para dali a alguns milhões de anos haver realmente um resfriamento dessa crosta terrestre. Para depois surgir a vida. Mas a vida não somos nós, espíritos em corpos humanos. Não é essa a vida. É a vida microbiana. Ainda hoje, assistindo um documentário, o apresentador fazia essa referência. Que são mandadas sondas para os mais diversos cantos desse nosso sistema, Marte, Júpiter, procurando o quê? Vida. Mas não são pessoas andando na superfície desses planetas, não. Vida, vida microbiana, germes, bactérias, vírus. E Jesus espera mais alguns milhões de anos para essas células que contêm vida sair da unicidade para a sua pluralidade. Essas células que eram muito mais simples, elas se tornam mais complexas. E a vida vai se tornando forma. Isso há quanto tempo? 4 bilhões e 500 milhões de anos. E nós recém saímos do forno da criação divina. Como nós vamos compreender este espírito na sua totalidade? Não temos essa condição. Nós precisamos compreender este espírito, Jesus, para daí tentar compreender os seus ensinamentos. Imaginem quantos bilhões de anos Jesus esteve num processo de evolução para chegar a ser um espírito puro e dali ser o governador espiritual para o planeta Terra. A gente não tem noção disso. Por isso é que eu afirmo que nós fazemos de Jesus a nossa imagem e semelhança, e não é. Ainda no livro A Caminho da Luz, o Espírito Emmanuel diz que a segunda vez
que estes Cristos se reuniram foi para a vinda do Cristo à Terra. E isso aconteceu há pouco mais de 2000 anos. Esse Espírito veio exatamente para trazer-nos ensinamentos, para permitir a todos nós reconhecermos-nos como espíritos. E muito mais do que isso, espíritos imortais. Essa é que é a grande diferença. No Livro dos Espíritos, a questão de número 625, o senhor Allan Kardec, ele questiona aos imortais: qual o tipo mais perfeito que Deus tem dado ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual é a resposta? Jesus. Jesus é este Espírito puro que serve de referência para todos nós. E Kardec, nesta questão, ele faz um comentário de que Jesus é a perfeição moral, a qual toda a humanidade deve segui-lo. Ainda temos uma outra questão em O Livro dos Espíritos, que é a questão de número 629. Eu não ia nem citar, mas eu vou buscá-la aqui. A questão 629 de O Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec, ele pergunta aos imortais: que definição se pode dar da moral? E olha o que respondem os espíritos: a moral é a regra de bem proceder. E a pergunta é: hoje já estamos procedendo bem? Cada qual responda a si próprio. Diz-nos ainda, isto é, de distinguir o bem do mal, de distinguir o certo do errado. Eu até concordo que hoje nós já avançamos na primeira fase deste entendimento. Nós já sabemos, claro que não a totalidade, mas grande parte da humanidade já sabe distinguir o certo do errado. Distinguir. Mas ainda não aplicamos. Na sua totalidade, ainda não. Nós temos as nossas imperfeições morais. Vou dar aqui um pequeno exemplo. Na nossa cidade existe um sistema de estacionamento, a qual se denomina Zona Azul. E todos nós sabemos que é pago. Eu sei discernir o que é certo do errado, eu sei que eu tenho que pagar, mas nem sempre nós pagamos. Você olha, dá um jeitinho, não vê ali o monitor, você tem um aplicativo, mas não abre, deixa. Se passar, ótimo. E se não passar? Nós sabemos o que é certo do que é errado, mas temos ainda dificuldades em colocar em prática. Mas este Espírito, ele veio trazer-nos alguns ensinamentos. Mas concluindo a questão 629 de O Livro dos Espíritos. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. E nós já estamos fazendo bem pelo bem de todos? Cada qual responda a si próprio. Porque se nós estivéssemos nesta condição do bem total, nós não estaríamos aqui no planeta Terra. Eu não tenho dúvidas. Nós estaríamos em planetas mais avançados. Então, precisamos avançar muito aqui na Terra. Então, Jesus, chegando a este planeta, ele veio trazer-nos uma mensagem
e chega até os dias atuais. Boa parte desses ensinamentos veio em forma de parábolas. O que são as parábolas do Cristo? São ensinamentos que veio nos dizer de uma forma material uma realidade espiritual. Foi isso que Jesus veio num corpo físico tangível a nos ensinar. Todas as parábolas do Cristo se iniciam desta forma: o reino dos céus é como, e aí ele falava a parábola. Em algumas traduções diz assim: o reino de Deus e não o reino dos céus. É como o óbolo daquela viúva, é como a semente, é como aquela figueira seca. E trazendo para o linguajar espírita, é como se Jesus dissesse assim: olha, o mundo espiritual era a mesma é o mesmo linguajar. Só que os ensinamentos do Cristo não foram todos por parábolas. Aquilo que o homem já tinha a condição de alcance do ponto de vista intelecto-moral, Jesus foi objetivo, direto. Como, por exemplo, amai a Deus sobre todas as coisas. Não tem parábola. É um ensinamento direto. Há um Criador. Este Criador é perfeito. Nós, as suas criaturas, ainda somos imperfeitas. E nós precisamos compreender que este Criador foge a esta realidade que nós temos de conhecimento atávico, ou seja, do passado. Deus não é um velhinho de barbas brancas, de vestes alvas. Segundo o livro dos Espíritos, Deus é uma inteligência. Quem tem forma humana é quem está no planeta Terra. Júpiter está assim de espíritos. Alguém vê corpo físico? Não com esta densidade. Claro que quem está em Júpiter tem corpos menos densos do que estes nossos. Mas existe matéria. É uma matéria mais quintessenciada. Então Jesus veio trazer-nos esses ensinamentos. E estes ensinamentos, eles perduram até os dias atuais. Daí o tema: atualidade dos ensinamentos do Cristo, ou atualidade dos ensinamentos de Jesus. Que serve para mim, para você, para todos nós que aqui estamos. Estes ensinamentos, eles são vários, inúmeros ensinamentos. Poderia aqui pegar 3, 4, 5 parábolas do Cristo para refletirmos estes ensinamentos contidos em algumas destas parábolas e trazer para os dias atuais. A parábola, por exemplo, do semeador, que o semeador saiu a semear, jogou ali um punhado daquelas sementes em 4 tipos de solos. E eu não vou aprofundar porque o nosso foco ou enfoque é em outra parábola. Mas inúmeros ensinamentos. E nesta parábola do semeador, ele joga sementes em 4 solos. Em 3 deles, essas sementes não germinam, ou até germinam, mas não dão frutos. E cai em um último solo, solo bom, rico. E essas sementes, elas germinam, crescem, dão frutos, uns a 30, outros a 60, outros a 100 por 1. Na parábola, nós temos que ler não com a letra, porque a letra mata, como diz Paulo na sua carta aos Coríntios. O que vivifica é o espírito, é o ensinamento. Nesta parábola, por exemplo, quem é o semeador? Jesus. E Jesus é o semeador, ele semeia o quê? Sementes. O que são essas
sementes? Conhecimento, ensinamentos. E estes ensinamentos, eles caem, ou essas sementes, eles caem em solos. O que são esses solos? Os nossos corações. As individualidades, que são diferentes umas das outras. Em algumas, a semente, por exemplo, do perdão, germina e cresce e dá frutos. Para outros, não. Então vejam como a parábola ela traz ensinamentos riquíssimos. Mas nós vamos nos ater em uma outra parábola. Parábola essa que o nosso companheiro Carlos vai aprofundar a semana que vem. E nós comentamos e eu disse, Carlos, não tem problema. Porque cada um faz uma abordagem diferente, uma reflexão diferente, um olhar, uma crítica diferente. Essa parábola do bom samaritano, ela traz ensinamentos que eu diria muito atuais, que chega aos nossos dias com muita intensidade. Essa parábola do bom samaritano, ela está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15. Fora da caridade, não há salvação. Essa parábola ela é narrada por 3 dos 4 evangelistas. E nós escolhemos especificamente o Evangelho de Lucas, por estar mais próximo com alguns questionamentos. Essa parábola no Evangelho de Lucas, ela está no seu capítulo 10. Mas, depois que nós começamos a estudar esta parábola, particularmente, eu trago a impressão que Jesus já havia dado o início desta parábola lá no capítulo 9 do próprio Evangelho de Lucas. Mas que quem for ler só vai encontrá-la lá no capítulo 10. Mas nós buscamos desde o capítulo 9. Por quê? Porque no capítulo 9 narra o evangelista Lucas que Jesus reuniu seus discípulos e deu-lhes uma boa notícia. Qual era a notícia? É de que todos eles iriam a Jerusalém. Nossa! Aquilo ali foi um bálsamo para os discípulos de Jesus. Porque, segundo a tradição judaica, todo judeu que se preza tem que ir pelo menos uma vez na vida à Cidade Santa, a Jerusalém, e orar a Deus no Templo de Jerusalém. Era uma norma, é uma regra. E eles maravilharam-se com essa notícia do Rabi da Galileia. Acontece que Jesus deu esta notícia pela metade. Jesus então os afirma: olha, nós vamos a Jerusalém, mas vamos passar pela Samaria. E isso causou um impacto aos discípulos de Jesus. Por quê? Quem está na região da Galileia, para ir a Jerusalém, em linha reta, é aproximadamente 125 quilômetros. Algo aí em torno de 4 dias de viagem. Mas Jesus diz assim: vamos a Jerusalém. 125 quilômetros. Mas vamos passar pela Samaria. Era um desvio de rota. Aumentava ali em vários quilômetros aquela viagem. E mais do que isso,
iriam passar por uma região inóspita, desértica, de acesso difícil e mais ainda, era a região dos samaritanos, inimigos mortais dos judeus. E eles não compreendem, mas mestre, passar pela Samaria, e Jesus diz, tenho razões para isso. E isso tanto é verdade que Jesus, passando pela Samaria, vai conversar com a mulher samaritana, ali no poço de Jacó, dando a ela aquela água, não a água física, mas a água que sacia a sede, a água que não seca, que são os ensinamentos. Na realidade, os judeus ficaram inimigos dos samaritanos em função da morte do rei Salomão. Isso há 1000 anos antes do Cristo. Trono vago, alguém teria que assumir. E naquela época existia as 12 tribos de Israel. E cada um queria colocar ali o substituto do rei Salomão. 10 tribos, elas se unem e ficam no norte, cuja capital é a Samaria. E 2 dessas tribos, Benjamim e Judá, ficam no sul. E ali é criado o reino de Judá, cuja capital, Israel. Por isso, ficaram inimigos. Jesus diz, olha, precisamos passar pela Samaria. João, o seu discípulo mais novo, sugere algo ao Cristo. Senhor, já que vamos passar pela região da Samaria, posso eu, em companhia de mais alguns irmãos, irmos à frente para procurar um lugar para pernoitarmos? E Jesus aqueceu, dizendo que sim. Vá, João, chame alguns dos discípulos, apresse o passo e procure um lugar para pernoitarmos. João então sai, em companhia de alguns amigos, discípulos como ele, e adentrou a região da Samaria. Mas prontamente foram reconhecidos pelas vestes, pelo sotaque, pela pressa a chegar a Jerusalém, e sendo assim não foram bem recebidos. João se entristeceu e mais do que isso, se enfureceu. Eu pergunto, e hoje, diante das negativas que nós recebemos, nós também nos enfurecemos? Olha os ensinamentos como são correlatos. João, então, desanimado, retorna para encontrar Jesus, que se dirigia com os outros em direção a Jerusalém. E ao reencontrá-lo, João diz ao mestre, Senhor, não fomos bem recebidos na Samaria, mas, se tu quiseres, rogaremos a Deus em preces e orações, para que caia fogo dos céus e mate todos os samaritanos. Meu Deus! Imaginem um discípulo do Cristo sugerindo isso. Que caísse fogo dos céus e matasse todos os samaritanos. E a primeira reflexão que eu chamo a atenção, a atualidade dos ensinamentos de Jesus. Quantos de nós, pelas dissensões, pelos entendimentos diferentes, por falta de vigilância, por falta de conhecimento no Evangelho,
nós, ainda hoje, desejamos a morte do outro. E não adianta dizer que não acontece. Acontece sim. Se nós ouvirmos os telejornais de um jovem que adentrou a um ambiente que friamente tirou a vida de semelhantes, de pessoas, o seu inconsciente diz: esse aí só tem um jeito, se morrer. Quando nós temos opiniões diversas, ele é diferente de mim. Eu não compactuo com isso que ele está falando. E alguém noticia: olha, fulano ficou doente. Você já pensou se ele morresse? Desejando-lhe a morte. Foi João. João estava sugerindo ao mestre para que rogasse a Deus para que caísse fogo dos céus e matasse todos os samaritanos. Jesus, este espírito que eu disse que é o governador espiritual do planeta Terra há pelo menos 4 bilhões e 500 milhões de anos, olhou para João, o discípulo mais novo, sorriu, deu-lhe um abraço, olhou nos olhos e lhe disse: João, eu não vim para a morte, eu vim para a vida. Nossa, eu imagino que João deve ter ficado da cor da sua blusa, vermelho de vergonha. E a jornada continua. Se dirigiram em direção a Jerusalém. E aí nós vamos encontrar lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, exatamente a parábola do bom samaritano. Nos diz essa parábola que um doutor da lei, às portas de Jerusalém, tivera notícias de que Jesus havia passado com os seus discípulos pela Samaria. Ou seja, Jesus havia passado pela região dos inimigos. E aquele doutor da lei chega para o mestre e pergunta: mestre, o que é necessário para viver a vida eterna? Boa pergunta. Mas se o nosso tema é atualidades do ensinamento de Jesus, eu pergunto: se nós tivéssemos 5 minutos com Jesus, como seria a nossa pergunta? Senhor, o que é necessário para voltarmos bem ao mundo espiritual? É a mesma coisa. Olha o que o doutor da lei pergunta: mestre, o que é necessário para se viver a vida eterna? Ou viver o reino dos céus? É como se nós perguntássemos hoje a Jesus: Senhor, o que é necessário para eu fazer nesta existência e voltar bem ao mundo espiritual? A mesma coisa. Jesus então vai àquele doutor da lei e pergunta-lhe: o que está escrito na lei? Se fosse hoje, o que está escrito na codificação? É ou não é? Ele perguntou ao doutor da lei: o que está escrito na lei? E aquele doutor da lei, o nome já está dizendo, o doutor tinha muito conhecimento. Ele vai no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu amor, de toda a tua força, de toda a tua bondade, de todo o teu coração. Depois aquele doutor da lei vai em outro livro, que era o livro de Levítico. Vou repetir: livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18.
Todos nós podemos ir lá e olhar, está no Antigo Testamento. E o que diz? Amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o doutor da lei perguntou o que era necessário para se viver a vida eterna. E ele mesmo responde: amar a Deus e ao próximo. Se nós estivéssemos perguntando a Jesus hoje, ele perguntaria: o que está escrito na codificação? Qual a questão número 1 de O Livro dos Espíritos? Que é Deus. Amar a Deus não significa ajoelhar, estar ali, vidrado e pensando em Jesus, em Deus como se fosse uma forma humana. Não, é reconhecendo que há um Criador e que nós somos as suas criaturas ainda imperfeitas. Amar a Deus nesse sentido, de buscá-lo porque ainda somos imperfeitos. E quando aquele doutor da lei responde isso, Jesus diz: faze isso e viverás. Faze isso o quê? Ame a Deus e ame ao próximo, e você viverá esse reino dos céus. Se nós reconhecermos o Criador como essa inteligência maior e amarmos o nosso próximo, retornaremos bem ao mundo espiritual. Só que o doutor da lei, ele tinha informações de que Jesus passou pela região da Samaria, de inimigos. E já que ele respondeu que para chegar lá precisava amar o próximo, ele pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? É aí que surge então a parábola do bom samaritano. Jesus diz: olha, havia um homem que descia de Jerusalém para Jericó. E isso há uma metáfora que, segundo os exegetas, tem tudo a ver. Eu não sei se tem de fato, mas é uma reflexão plausível que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém está a uma altitude de mais ou menos 750 metros acima do nível do mar. Conquista está melhor do que Jerusalém. Nós estamos aí, em média, 950 acima do nível do mar. E se chegarmos lá na pousada, lá no Cristo, é algo em torno de 1000 e alguma coisa acima do nível do mar. Mas Jerusalém estava a 750. Jericó, para quem não sabe, é a cidade mais baixa do planeta Terra. Está a menos 250 metros do nível do mar. Além de Jericó, o único lugar da terra que é mais baixo é o Mar Morto. Mas cidade é Jericó. E segundo os estudiosos, Jericó tem aproximadamente 10 mil anos de idade. Então o homem saía do lugar mais alto para o lugar mais baixo do planeta Terra. Ou seja, ele sai daquela questão espiritual elevada e vai para o fundo do poço. E ao chegar no fundo do poço, as consequências vêm. E aquele homem que se dirigia de Jerusalém para Jericó, a meio do caminho, foi assaltado. Tiraram-lhe as suas vestes, bateram, deixaram ele ali quase morto. Tirar as vestes é algo fundamental na parábola. Porque eu disse aqui anteriormente que o judeu que se prezava era reconhecido por suas vestes, pelo sotaque, pela forma do falar. E aquele homem que estava caído, ele não expressava nada, ele estava praticamente morto, mas não tinha as vestes, não dava para identificar. Se era um judeu, se era um samaritano, não dava para identificar. E o que Jesus diz? Diz que passando por aquele local, um sacerdote, vendo aquele homem caído, se esquiva e passa ao largo. Jesus então coloca um outro personagem nesta parábola. Passando por aquele local, um levita
Viu também aquele homem caído, se esquiva e segue adiante. Eu acho que vocês não perceberam a essência da parábola. Porque a letra mata, o espírito vivifica. Jesus estava narrando essa parábola para quem? Para um doutor da lei. E o doutor da lei disse que para se chegar ao reino dos céus, necessário era amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus, ele foi no livro de Deuteronômio. Ele era um profundo conhecedor das leis de Moisés. E o sacerdote também. Se o sacerdote passou por ali e era conhecedor da lei de Moisés, o que ele deveria fazer? Ajudar. E não ajudou. Não sei se vocês se lembram, eu falei e frisei. Qual foi o segundo livro que o doutor da lei buscou? O livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Quem Jesus coloca na parábola? Um levita. Que lá está escrito amar ao próximo como a si mesmo. Eu imagino que o doutor da lei deve ter ficado agora com muita vergonha. Porque eram duas pessoas que deveriam ajudar e não ajudou. Jesus então diz que passando por aquele local, um samaritano, ele foi movido de compaixão. Viu aquele homem caído, praticamente morto. Ele desceu do seu cavalo, cuidou das feridas daquele homem, untou ali com azeite, com vinho, colocou no lombo do cavalo, desceu e o colocou em uma hospedaria. Pagou a princípio 2 denários e disse que se houvesse mais acréscimo, no seu retorno ele pagaria. Jesus então volta-se para aquele doutor da lei e faz-lhe uma pergunta. Dos 3, quem foi o próximo daquele que estava caído? Tinha outra resposta? Não, não tinha. Foi o sacerdote? Não. Foi o levita? Não. Quem foi? Foi o samaritano. Mas naquela época, um judeu não podia expressar a palavra samaritano. Se a expressasse, ele teria que virar de lado, cuspir e falar a palavra raca, como se fosse uma espécie de limpeza espiritual. Ele não fala o nome do samaritano. Ele diz, aquele que foi movido de misericórdia. Então, para responder ao doutor da lei quem era o próximo, Jesus diz, bom, se foi o samaritano, vá, faze tu o mesmo. E às vezes nós não fazemos isso pelo nosso próximo. É claro que hoje, diante dos desafios, das dificuldades, da violência, da drogadição, nós temos dificuldades em ajudar pessoas. Mas tem algo ao nosso alcance. Se nós passarmos por alguém que esteja ali caído, embriagado, drogado, e se lhe der aquela vontade de auxiliá-lo, mas você não tem esta coragem de dar-lhe um banho, de levar a sua casa, um abrigo, dar-lhe um alimento, ajude-o. Como? Faça uma prece. Isso ajuda. Isso pode não resolver de imediato a dor daquele homem, ou daquele indivíduo, seja ele homem ou mulher, mas auxilia. E nós estamos deixando isso de lado. Voltando à parábola do bom samaritano, eu fico imaginando o discípulo João. Porque, a bem da verdade, no início daquela caminhada, o que João sugeriu? Que caísse fogo dos céus e matasse todos os samaritanos.
Não foi só o doutor da lei que deve ter sido envergonhado. João deve ter se arrependido amargamente de ter sugerido a morte dos samaritanos. Porque Jesus é cirúrgico nos seus ensinamentos, colocando para todos nós esta famosa lei, que é a lei de causa e efeito. Nesses últimos minutos, nós fazemos uma reflexão dos nossos dias atuais. O que nós nos comprometemos ainda no mundo espiritual? É sério, pensem nisso. Nós estamos em uma reunião pública, em uma casa espírita, buscando todos nós o conhecimento para agirmos da melhor forma possível. E lembrem-se, todos nós estivemos nos mesmos bancos correlatos que aqui estamos, ainda no mundo espiritual. Visualizando esta encarnação que hoje encontra-se em curso. E todos nós nos comprometemos a sermos indivíduos melhores. E às vezes estamos dando tanta, vamos dizer, opções, que nos esquecemos dos nossos verdadeiros compromissos. Nós precisamos efetivamente colocarmos em prática aquilo que nós nos comprometemos ainda no mundo espiritual. Jesus nos traz ensinamentos dizendo-nos que nós somos espíritos. E relembrados por Kardec, somos espíritos imortais. Todos nós, quer queiramos ou não, acreditemos ou não, somos espíritos imortais, porque senão a vida não faria sentido. Não faria sentido eu ser bom com alguém. Não faria sentido. Eu usaria da ganância, do poder, do ter, se tudo ia acabar. Por que eu iria ajudar alguém se o fim seria o mesmo para todos? E não o é. Há uma perfeição em todo esse processo. Todos nós somos espíritos imortais. E isso nos dá uma responsabilidade enorme. Daqui a alguns meses, nós teremos um grande processo cívico no nosso país. E com certeza dissensões já estão existindo em meio às nossas próprias famílias. Quando alguns têm uma opinião completamente diferente da nossa, alguém apoia o grupo A, outros apoiam o grupo B, e as pessoas se degladiam, brigam, matam, morrem. Ao passo que nós, enquanto espíritas, deveríamos ver nisso processos evolutivos. Meu Deus! Por que isso? Ah, mas essas pessoas estão arvorando, elas vêm dizer algo para... Está num processo evolutivo. Se nós desenvolvermos a compreensão, a tolerância, todos estes desafios que nós vamos com certeza encontrar daqui a 4 meses, tudo isso passa. Tudo passa. Se nós compreendermos que somos espíritos imortais, tudo aqui é transitório.
Adianta eu brigar? Não, não adianta. Nem para o lado A, nem para o lado B, nem para o lado C. Não adianta. O que nós precisamos é colocar em prática estes ensinamentos. Eu encerro essas nossas breves reflexões relembrando mais uma vez este rabi da Galileia, Jesus, dizendo-lhes: ouvi dizer que Jesus existe. Fiquei curioso para ver. Como não o vi, desisti. E a minha vida melhorou. Mas novamente me disseram: venha ver, Jesus existe, Ele está tão perto de você. Mas eu não acreditei. Na cama fiquei, no hospital parei e eu adoeci. Num sonho, alguém levou-me no alto de uma montanha, mostrou-me a natureza, as flores e o mar, e disse-me: olhe para dentro de si, pois é aí que Jesus está. Então, tomado de uma imensa alegria que até então não conhecia, eu o senti. Jesus sempre esteve aqui, simplesmente eu é que não percebi. Muita paz e até outra oportunidade.